Então, eh, depois de 9 anos de digital, mais de 11 anos como terapeuta, porque eu sou terapeuta antes do digital, gente, antes de ter Instagram. Que a gente tinha que fazer? A gente tinha que conversar com as pessoas, né, a gente tinha que conversar com as pessoas. Então, eu te digo, eu investi mais de R$ 100.000 em cursos e mentoria, sim, isso é, sim, já passo de 200, assim, já perdi a conta. Já fiz todo tipo de lançamento que você imaginar. Só de congresso foram 5, só do Jung na Prática, né, sem contar outro congresso que eu fiz com a minha irmã também. E os cursos do Jung na Prática, que foram mais de 60. Então eu comecei com o Jung na Prática, lá em 2015, fiz esse monte de coisa, que eu já vou falar exatamente o que eu fiz, mas no fundo eu entendi, vendo todo esse tipo de lançamento, que a estratégia, se a gente olhar lançamento, se a gente olhar vários tipos de lançamento que as pessoas inventam, a qual que é a base de tudo? A base de tudo é você entender as pessoas, entender a pessoa que você serve, pensar num produto para ela e ofertar esse produto. Você fala: "Nossa, Bia, mas, tipo, isso é óbvio e não é óbvio, mas como é que eu vou fazer?". Se a gente pensasse lá antes da internet, o que que a gente ia fazer? Eu ia fazer. Quando era na minha época, eu ia conversar com as pessoas, eu ia ouvir o que que elas querem e ia falar do meu serviço. Hoje, a gente faz estudos para ver o que as pessoas querem e faz os lançamentos em cima disso. Hoje a gente tem ferramentas para trazer mais pessoas, mas para a gente fazer os anúncios, para a gente postar, a gente tem que conhecer aquilo que as pessoas estão precisando. Então, gente, voltando para o básico aqui, né, que é a estratégia de qualquer coisa. Você tem pessoas que têm dificuldades, você tem um serviço, você tem alguns produtos, né, aqui já vai falar mais disso, mais elaborado, e você precisa então se comunicar com essa pessoa de alguma forma e saber oferecer, ouvi-la e oferecer o seu serviço. Basicamente isso. Agora isso pode ser do lançamento, isso pode ser de várias formas, mas guardem isso no simples. Então, não adianta fazer conteúdo sobre uma técnica, né, ou sobre seus aprendizados. "Ai, vou fazer ó, eu sou aqui consteladora, beleza?". Hoje em dia até que constelação é bastante, é bacana, psicoterapia, às vezes as pessoas procuram. Mas quando você só divulga isso, você se compara com todo mundo, né. Quando a gente pensa em conexão com pessoas, quando a gente pensa em entender essas pessoas, né, quando a gente pensa em falar e falar sobre as nossas experiências, habilidades, isso pode ser muito útil. Então as mídias fazem parte do processo, né. Por isso que é importante você entender qual que é a vida que eu quero ter. Então, a partir daí, qual que é a vida que eu quero ter? Quais produtos eu quero oferecer? Então eu vou pensar num sistema para isso. Por exemplo, o Roberto, ele trabalhou muito o Roberto é meu cliente, ele trabalhou muito tempo como, eh, diretor financeiro no banco, empresa. Aí ele virou terapeuta. Aí ele ficava naquela coisa, né, ele dá assistente financeiro, ele é terapeuta, e aí ele ficava assim, divulgando reiki, constelação. Mas olha aqui como isso é raso perto da experiência dele. Então a gente fez um estudo, né, de posicionamento, do estudo da história dele, das experiências dele, e a gente uniu as 2 coisas. E ele então, ele trabalha como treinador de empresários, ele usa as terapias para isso, né. Isso vai fazer o seu diferencial, você usar aos seus conhecimentos prévios, a sua experiência, agregado à técnica. E quando a gente faz isso, a gente pode vender o quê? Mentoria. E aí a diferença de sessão de uma técnica e mentoria. Não significa que você não possa vender a sessão, você pode vender a sessão.
Mas quando existe um estudo sobre a sua história, quando você consegue então, eh, trazer para o seu posicionamento as suas potências, ou seja, situações que você viveu, forças que você teve, você pode então dar uma mentoria, porque você junta a técnica com a experiência. Mentoria é quando você tem experiência também, ou quando você levou pessoas até algum lugar. Então, pessoal, vamos pensar aqui a evolução e a grande mudança que aconteceu aqui, né, no mercado. Gente, se tiverem alguma dúvida, bota aqui no chat, tá? Então, 2015 e 2019. 2015, lá em 2015, eu atendi em Piracicaba, Campinas, 2 cidades, agenda cheia presencial. Aí eu conheci os lançamentos, fundamos o Jung na Prática, eu, meu esposo e minha irmã, começamos a fazer os congressos, fizemos 5 congressos, foi muito bom. A gente atingiu mais de 30.000 pessoas ali. Os anúncios eram muito baratos mesmo. Eh, Tinha pouca gente, mas também se sabia pouco do digital, então, não se tinha setores de empresa, esses nomes que se tem hoje de copy, tá-tá, não tinha esse nome, era tudo meio que uma salada ali, a gente só sabia fazer lançamento. Então a gente tinha que se virar. E muitas dos terapeutas ainda divulgavam no boca a boca, ainda funcionava muito, porque a maioria das pessoas não estava ligada ainda no digital, era um universo muito diferente, muito distante, né. E eu trabalhei ali, nesse movimento ali, muito no Jung na Prática, 2015 a 2019. Eu não parei de atender totalmente, né, mas eu diminuí bastante e comecei devagarzinho fazer os meus cursos, 2016, como foi meu primeiro curso, mas sempre ali, às vezes, para o pessoal do Jung na Prática, pessoalzinho ali do Instagram, sem muitos alardes, né. Aí 2020, 2021, um boom, né, todo mundo para o digital, todo mundo dentro de casa, muita gente despertando para o digital, todo mundo querendo entrar, anúncios cada vez mais caros, e depois disso gerou uma especialização no mercado, aumento na quantidade de curso, um monte de gente falando que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei isso, comprei aquilo, a gente, né, pessoal querendo entrar e, muita gente ofertando. E o Engui na Prática, ele sempre foi, muito, assim, um passo muito tranquilo, né, vendendo os seus cursos, depois vendendo as assinaturas, e não entrou muito nessa loucura. E eu também, trabalhei bastante, assim, a parte de formação de terapeutas com a biointuição, continuei atendendo. 2020 eu já saí do Yoga na Prática, fiquei só com as minhas sessões e devagarzinho eu fui, abrir minha própria empresa. E aí que eu vivi aquilo que eu falei para vocês, porque eu estava tão cansada, assim, de fazer as coisas, de fazer lançamento, que eu falei: "Eu só quero ficar atendendo". Então, na minha cabeça, eu não tinha muita o pensamento empresarial, não tinha desenvolvido isso, porque eu tinha uma aversão a isso, né, eu falava: "Não, vai dar muito trabalho e tudo mais, vou sair do meu lugar". Mas, na verdade, depois, quando eu abri minha própria empresa, eu percebi que é só uma questão de organização. A gente não tem, assim, quando a gente quer crescer, a gente precisa ter organização, né. Se eu quero ganhar mais, eu posso aumentar o valor. Agora, se eu quiser ter, posso ter um curso, pode ter um grupo. Agora, se eu tiver muita gente, eu tiver vários produtos, eu preciso ter uma organização. Até contabilmente, você tem que ter um CNPJ, porque senão você vai pagar um absurdo de imposto. Nem a Hotmart deixa você tirar o dinheiro se você não tiver um CNPJ. O valor que tira por mês sem CNPJ é muito baixo.
Então, naturalmente, a gente tem que se tornar uma empresa. Então, se a gente quer crescer, ou a gente aceita e vê as formas tranquilas, saudáveis de crescer e pensar em empresa, né, ou a gente vai ficar nesse lugar.